Eu, às vezes, acabo impondo um pouco mais de energia nos meus vídeos, né? E eu não sei se... Acho que a rapaziada fica um pouco chateada, principalmente quando eu falo mal do Bolsonaro, né? Sim. Mas, na verdade, eu não falo mal do Bolsonaro, eu apenas reproduzo, né, os atos dele, né? Quem tá em casa, mano, deve estar pensando, o Glauber vai demorar quanto tempo pra falar mal do Bolsonaro? Foi rápido, né? Mas eu não tô falando mal, não por enquanto, né? Cara, mas assim, eu também tenho minhas críticas ao Bolsonaro. Talvez um diferencial que o canal meu tomou é que, assim, eu não posso ser de forma alguma hipócrita e tentar entrar numa bolha, porque hoje eu vejo muito o que a gente chama de caça-like, né, o Glauber? É um cara que você sabe que o cara não é de direita, você sabe que o cara realmente não tá preocupado com as pautas do país, mas tá lá gritando mito, Bolsonaro, porque o Bolsonaro, cara, quer queira ou não, ele dá engajamento, ele é o maior líder político que já teve no Brasil. Eu acho ele maior do que o Lula, bem maior. Eu falo, e assim, eu sou filósofo também, tenho um curso de filosofia também, que o petismo, né, o lulismo, ele é vinculado à figura do Lula. Já o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem muitos herdeiros do bolsonarismo. Na falta do Bolsonaro pela inelegibilidade, ou na falta do Bolsonaro pelo caso morte ou prisão, vai ter N pessoas que vão continuar com a bandeira do bolsonarismo. Então eu tenho uma visão de que o bolsonarismo é uma força que todo o sistema tenta destruir, mas não consegue. Porque ele é muito maior do que o Bolsonaro. Hoje o bolsonarismo, ele vai além do Bolsonaro. Você quer um exemplo? Pablo Marçal. O Pablo Marçal, você pode gostar ou não gostar, ele vindo com a bandeira da direita, ele puxou pautas do bolsonarismo. E ele conseguiu se contrapor ao próprio Bolsonaro usando a pauta bolsonarista. É por isso que eu falo, hoje eu entendo que o bolsonarismo se tornou maior do que o Bolsonaro, enquanto que o lulopetismo não se consolida sem o Lula, né? O Haddad não vai conseguir, não tem hoje, quem vai ser o Zé Disseu, então não tem como. E aí o que eu faço hoje no meu canal? Eu busco uma análise real da coisa. Por exemplo, temas sensíveis que você falou. E hoje quando a gente fala tema sensível, não sei se eu posso falar aqui, STF. Por quê? Por que eu falo? Eu posso falar, já mostra como é sensível. Eu nem falo o nome, né? O Mano Val tem até medo de falar. Não, mas o que eu faço? Cara, assim, hoje tem uma situação, o STF ele é demonizado. Eu já faço uma análise coerente do STF na condição de jurista, de advogado, porque o STF, nas ações em que eu discordo, eu acredito que dentro de qualquer democracia, né, eu posso fazer críticas a posicionamentos jurídicos. E é um tema sensível. Agora, você também tem que ter a coerência que você não pode levar para um lado passional, você tem que levar para um lado da razão, racional. Então, assim, tem pautas que o STF erra, tem pautas que a gente entende que o STF ele foi moderado, tá? O que é difícil hoje em dia, mas tem. Então, o que a gente faz? A gente faz análise em cima do direito. Então, o meu canal, ele é pautado hoje na análise jurídica. Então, nada que eu falo deixa de ter um embasamento jurídico, né? Seja para confirmar o que o STF fez, não. Aqui o STF acertou. Aqui ele errou, né? O caso do Braga Neto, por exemplo, tem voga, né? O caso do golpe do Bolsonaro tem voga. Ou, né, a minha análise é filosófica, como eu acabei de fazer aqui, fazendo uma análise sobre o bolsonarismo e o petismo, e a análise econômica são as minhas 3 áreas de formação. Então, assim, eu acho que o conteúdo hoje do canal, o Glauber, ele vai para além de um conteúdo político, ele é um conteúdo informativo, tá? Então, assim, ele é um conteúdo de construção, e acho que estava faltando um pouco disso. Eu vejo uns caras na internet, lógico que eu nunca vou citar nome, mas, assim, são umas pautas vazias, cara. Então, por exemplo, porque você acha que o Bolsonaro vai deixar barato, vai fazer isso e aquilo. E você vê umas coisas fantasiosas. Os caras dão a entender que o Trump vai montar no cavalo branco, vai entrar aqui e vai atacar o STF. E não é assim que funciona, tá? Então é igual o caso da inelegibilidade. Todo mundo, mas o Bolsonaro amanhã, o Cássio Nunes vai chegar e vai revirar tudo. Cara, não é assim que funciona. A gente tem que olhar a pauta jurídica, a pauta política. Então a gente tem que fazer um contexto sério e real da política verdadeira. Então, assim, e às vezes no contexto sério e real, você vai pisar em ovos, infelizmente. Então, você falou, o Glauber já vai bater no Bolsonaro. Cara, por exemplo, lá atrás eu tive muitas críticas ao Bolsonaro. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal
impediu o Bolsonaro de que ele nomeasse o Ramagem foi uma clara e nítida violação da Constituição. E a própria lei, a própria Constituição e o próprio STF tem decisões, né, jurisprudência, dizendo que se o Executivo entender que uma decisão ou uma lei é inconstitucional, ele pode rejeitar cumprir aquilo. Bolsonaro não fez isso. Baixou a orelha e fez. Quando os caminhoneiros pararam, Bolsonaro gritou, não faz isso que eu vou perder a eleição. Eu critiquei lá atrás. Então, assim, quando erra, não faz sentido você ser uma pessoa desonesta com seus próprios princípios. Então, assim, o que eu vejo em você hoje, Glauber? Coerência e honestidade com seus princípios, né? Então, assim, é lógico que eu também recebi hate, porque eu fiz uma análise em 2024 do que aconteceu na eleição lá em São Paulo. Eu até brincava que eu era tarcisista, né? E ainda gosto, cara. Mas, assim, o fato de que eu vejo pautas políticas interessantes num cara não quer dizer que eu quero aquele cara pra deitar na cama comigo. Eu não vou me apaixonar pelo cara. Eu tenho que olhar aqui. Todo mundo erra. Eu duvido que você concorda com tudo que você mesmo pensa. Você não vai concordar com um político? Não faz sentido. Sim. Então, assim, o meu público hoje, o meu amigo do canal, não falei em seguidor, o meu amigo do meu canal hoje, o que ele tem? Ele tem uma análise racional da coisa. Ele é o cara coerente o suficiente pra falar, cara, eu não tenho mitos, eu não tenho deuses na política. Acertou, tá dentro, errou, tá fora. Assim, é simples. E também, nunca nenhum político vai ser 100% o que você quer. Só que eu uso a teoria do copo vazio e do copo cheio. Se o cara tá meio copo mais cheio, se passou dos 50% do que eu acredito, ele também acredita, esse cara é meu aliado. Se dos 50% ou mais, ele ataca os meus princípios, esse cara é um cara que vai receber mais críticas minhas. Mas não quer dizer que eu não vou elogiar. Vou te dar um exemplo. O Guilherme Boulos é um cara que eu não vejo uma sintonia sequer com ele. Mas ele acabou de apresentar um projeto, populista ou não, que retira privilégios do judiciário. Eu vou atacá-lo por causa disso, porque o cara é de esquerda? Ou eu vou falar, não, merece. Ah, mas o projeto é populista. É populista? Junta todos os deputados e senadores e faça um populismo com o cara. Por que um cara de direita não apresentou e levantou a bandeira igual o Boulos? Eu vou contra o cara? Então, assim, eu me pauto pela coerência e pela menor radicalização. Hoje eu vejo muita radicalização. E eu não gosto disso. Eu acho assim, as pessoas hoje levam muito a ferro e fogo a política. E a política tem que ser analisado com mais razão e menos emoção. Essa é a bandeira. Então é por isso que eu falo. Às vezes, tô falando demais, né? Mas não, que isso. Às vezes você criticar o Bolsonaro, não é que você detesta o Bolsonaro. Né? Tem até uma frase para mim, um filósofo, o Renato Russo, que disse assim, ó, eu sei que você gosta mesmo de mim, se arriscando a me dizer assim, aquilo que eu não quero ouvir. Então, às vezes, se você fala, o Bolsonaro errou aqui, talvez eu goste mais do Bolsonaro do que você que fica aí, mito! Bolsonaro sempre tem razão, porque você está induzindo o cara ao erro. É igual seu filho. Seu filho chega em você e fala, pai, eu vou usar uma coisa ilícita hoje. Vai lá, meu filho, parabéns, você é sempre certo. Ou você vai pegar o moleque pela orelha e falar, ô, filha da mãe, não é assim não. Você tá indo pelo caminho errado, volta aqui. Você gosta mais do seu filho do que qualquer um. Então, assim, tá na hora de parar com o radicalismo. E eu acho que você criticar o Bolsonaro não te faz um inimigo do Bolsonaro. Assim como você elogiar o Lula, não te faz um puxa-saco do Lula. O pacote idiota fiscal que o Lula apresentou, ele apresenta várias aberrações, mas apresenta o fim dos privilégios também. Tá certo? O Lula tá errado. Apresentou um fim dos privilégios dos juízes e desembargadores. Os juízes estão falando que ele cometeu um atentado contra a Constituição. Vou defender o Lula nessa. Então, assim, é razão, não é emoção. Eu acho que você vai nesse lado. Eu gosto do seu canal por causa disso. Eu vejo uma sintonia muito grande na minha linha de visão com a sua linha de visão. Muito bom, cara. O que esses políticos querem, cara, é justamente isso, que as pessoas fiquem amarradas, né, nas ações dele. Então, assim, o cara, ele não quer que o cara tenha a sua própria reflexão e que ele consiga fazer a leitura, né, justamente para que ele tenha uma liberdade de ação. Sim. E aí, quando o eleitor, né, ou o espectador aqui no YouTube
ele começa a ter uma capacidade de crítica, ele começa a assistir um cara que nem você lá no canal, ele fala assim, porra, não faz sentido esse movimento aqui. Sim. E aí o político, ele não quer nada disso, ele quer o quê? Ele quer rebanho, de fato. O Lula sempre quis isso, né? E seja Bolsonaro, seja Marçal ou qualquer outro, eles querem o quê? Eles querem ditar o ritmo, ditar a tendência. Eles querem fazer o movimento e que quando ele lançar o movimento, a peça para onde ele vai, quer que todo mundo venha dando suporte. Exato. E a voz que vai fazer causar uma reflexão ou vai dar uma crítica para dar um freio, vai falar, calma aí, não é esse o caminho, é como se fosse obstáculos para eles. Então, nós vimos isso ao longo de muitos anos. Eu julgo que o resultado, né, o fruto, não foi o fruto que nós esperávamos. Se a gente não começar a seguir o caminho que você está propondo, qual resultado nós vamos ter, né? Então, eu entendo, cara, que esse é o caminho. Naturalmente, nós temos lado, eu tenho lado. Eu vou ver um projeto ou um movimento da esquerda, do Lula. Beleza, tá bom, né? Também não vamos fazer, né? Campanha e, porra, que maneiro, porra, o Lula, porra, é foda, até porque a árvore dele pode ter uma fruta boa, mas a gente sabe que tem muita fruta podre, muito fruto ruim. E no caso do Bolsonaro, idem, né, cara? Agora, a polarização, até a política e os comunicadores, eles alimentam bem essa polarização. Sim. Porque essa polarização interessa para todo mundo, interessa para o político, interessa no engajamento, né, de quem comunica. Quando ora você tem um conteúdo positivo, ora você tem um conteúdo negativo, aquele camarada que ele quer comunicação de rebanho, ele vai falar assim, porra, não tô entendendo esse cara, na verdade esse cara é de esquerda. Aí ele sai, aí ele acha um canal, um ambiente que fica ali, ó, Bolsonaro, ou então de esquerda. Aí, cara, o que acontece? Nós vamos caminhar novamente porque nós já acompanhamos nos últimos anos, né, cara? E eu acho que tá na hora da gente construir, né, uma sociedade com capacidade, né, cara, de ditar o teu ritmo, né, cara? Sim. E não só ficar sendo guiada, né? Sim, com certeza. Assim, eu gosto de estudar muito países, né? Eu aplico muita teoria da bandeira, gosto de ir para alguns países e quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é para analisar a política, eu vejo como é a política desse país. E assim, tem todas as formas de fazer política. Eu tenho uma visão de que a melhor forma de fazer política é aquela de caráter duradouro. E a política, quando ela se torna mais radical, Glauber, focada no indivíduo e não nas propostas, ela tende a ter menos validação e menos tempo. Então, por exemplo, às vezes o Bolsonaro fez um projeto bom, e teve vários projetos bons, né? Entregou o país com superávit, né? Paulo Guedes fez muitas propostas boas. Então, o simples fato das políticas públicas serem focadas na figura do Bolsonaro e o rebanho, como você falou, focar no Bolsonaro, o Lula, ao assumir, não dá continuidade daquilo para não manter uma estrutura do Bolsonaro. Quem perde com isso? A sociedade. Então, o que eu percebo? Por exemplo, eu tenho um vínculo hoje, inclusive sou residente do Uruguai, né? É um país que eu gosto muito, graças à sua estabilidade. E lá acabou de sair o Lacage Pou, né? E entrou o Yamandu Orsi, ou seja, saiu à direita, entra à esquerda. No dia da cúpula do Mercosul, era um projeto de país, né? Afinal, o país faz parte da cúpula. Estava o Lacage Pou com o Yamandu Orsi sentados, tomando decisões do futuro junto, porque a continuidade de um depende do outro. Então, é o país da América Latina com a maior estabilidade que existe. E o que eu vejo disso? Falta isso no Brasil. Assim, quando a gente fala em críticas, eu acredito que você vai querer entrar em pautas depois mais específicas, estou fazendo uma parada geral, você tem que ter bandeiras, né, na condição de país, na condição de sociedade. Então, por exemplo, hoje para mim uma das bandeiras mais caras, e você está dentro delas, é a questão da segurança. Segurança do ponto de vista do crime e da segurança jurídica. Então, assim, se você me perguntar hoje, Sandro,
qual é o tripé, né? Como diria o Hayek, o Smith. Qual que é o tripé, né? É saúde, segurança, né? Educação, infraestrutura. Nós estamos ali dentro dessa estrutura toda. Mas sem a segurança, país nenhum vai para frente. Então a primeira bandeira que eu vejo, o político que eu defenderia falar, esse cara vai dar resultado, é a segurança pública. Vou te dar um exemplo. Falei do Uruguai. Tá? É um país que você pode andar até mais tarde da noite com o seu celular na mão, dentro da capital. Então assim, você tem segurança. Outro país é El Salvador. Também tem a mesma estrutura. A estrutura começa com a busca pela segurança. O Nayib Bukele, ele pegou um país destruído. Destroçado. Tá? Eu tenho um livro, chama Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele no Brasil. Tá? O que eu fiz? Eu fiz um estudo de tudo que o Bukele fez. Como é que o Bukele pegou um país arrebentado? Como é que o Bukele pegou um país onde tinha uma Suprema Corte corrupta, assim, demais? E como que esse cara conseguiu pegar um país desse e mudar ele para que no mês passado, o último índice de análise de países que saiu, ele se tornou o país mais seguro do mundo, mais do que a Suíça. Pois é. Isso num prazo de 5 anos. Mas como que o cara conseguiu fazer isso? Foco, projeto e continuação. O que ele fez? Ele teve uma estrutura onde ele entrou com minoria do parlamento. Mas ele fez uma boa comunicação só pautado na segurança pública, prometendo o que ele ia fazer. Então ele falou, olha, nossos problemas são as gangues, né? O partido NFL da esquerda que estava lá, fez isso na segurança pública, fez isso e o crime organizado tomou. A hora que eu tiver a maioria do Congresso, eu vou agir, e o meu projeto vai ser construir um grande presídio, eu vou fazer uma implementação disso, e eu vou combater o crime organizado. Ele só falou isso. O povo comprou a briga. E deu a maioria do Congresso para ele. Porque lá não é na mesma data. Deu a maioria do Congresso para ele, acho que 1 ano e meio depois. Entrou. Com o Congresso maior, sempre tem aquele dissidente. O Bolsonaro teve isso. Em 2018, você deve lembrar que entrou naquela onda Bolsonaro antipetismo, e o Bolsonaro foi o maior líder do mundo, eu falo do mundo, a nível de apelo popular. Nenhum país do mundo apresentou um índice de rejeição, porque o voto ao Bolsonaro não foi de amor ao Bolsonaro, era um voto de rejeição ao PT, um voto de perspectiva de mudança. Então o Bolsonaro teve a maior, estrutura. Em 2018, quando ele entrou, o PT estava destruído moralmente e o Bolsonaro tinha toda a estrutura. Ele tinha a chance de fazer tudo que precisava. Nayib Bukele, ele tinha uma situação menos favorável do que a do Bolsonaro. Mas ele falava, eu vou fazer isso, me dê o Congresso que eu vou fazer isso. Entrou o Congresso. E aí ele falou, agora é o Congresso e o povo. Eu preciso de um financiamento para construir a maior e melhor, né? Maior e melhor presídio de segurança máxima de todos os tempos. E eu preciso de um financiamento X. Mandou para o Congresso. O Congresso falou, mas não vamos aceitar isso. O que ele fez? Convocou o povo, convocou o exército e fez a votação ali, né? Com o exército na cola dos caras, e com o povo esperando na rua. O deputado que ia votar ia sair lá fora e encarar o povo. É uma coisa mais democrática do que isso? Né? Falou não. Usou as redes sociais, zerou qualquer financiamento para sites de esquerda, de governo de esquerda, zerou o financiamento para jornais. A única forma que ele fazia para comunicar era com rede social. Foi a única forma, de graça, cortou. Fez o estilo motosserra do Milei, cortou. Então o que ele fez? O povo na rua e o exército lá na porta. E aí o deputado vai votar e vai sair e vai enfrentar o povo. Ele conseguiu o financiamento. Começou a construir o grande presídio, né? O maior presídio de todos os tempos. E ele falou, agora eu preciso aprovar um pacote para poder implementar isso aqui. Fez a mesma pressão. Aprovou. Depois que ele fez isso, depois que ele conseguiu essa implementação desse grande presídio, ele começou a prender os caras.
Os caras foram pra cima do povo. E aí começou a matar a dona de casa, começou a matar o verdureiro. Em uma semana foram 80 mortos dentro de um país pequeno. Ele poderia ter recuado com a pressão internacional ou poderia ter sido homem. O que ele fez? Foi homem. Falou, ó, os líderes das facções estão presos dentro do presídio. Para cada cidadão que morrer, é uma semana sem comida e sem água para dentro do presídio. E aí veio a ONU, veio os direitos humanos e que não pode fazer isso e tal. Tentaram. A primeira semana sem comida, os caras falaram, pode parar. E aí, prenderam. Se você tinha vínculo com facções, é óbvio que assim, há questionamentos do ponto de vista jurídico. Eu também não vou ser hipócrita de falar, não teve autoritarismo, teve. Assim, direitos de contraditória e ampla defesa foram retirados. Se você tinha uma tatuagem de uma das gangues que tomavam conta, você era pego ali sumariamente e levado pra cadeia. Então teve abuso? Teve. Aonde não tem? Aonde não tem. O Brasil tá tendo pro lado contrário, por que lá não pode ter pro lado certo? Então o cara pegou e jogou esses caras todos dentro da cadeia. Resolveu o problema da criminalidade. O país reduziu. Depois da criminalidade resolvida, mostrou o sinal pro mundo, falou, eu falei que eu faria e fiz. Depois de 3 meses sem uma morte sequer, ele falou, agora, investidores, o país está aberto para vocês. Venham. Abriu o mercado para criptomoedas. Você pode operar em criptomoedas. Abriu o mercado e falou, eu vou dar segurança jurídica. Eu prometi acabar com o país mais criminoso do mundo e entregar um país que não tem crime. Prometi, não prometi? Eu entreguei. Agora eu estou prometendo para vocês entregar um país aberto e com segurança jurídica para vocês investirem. Hoje é um dos meus focos também, é El Salvador. Por quê? Às vezes você pode ter uma empresa lá e pagar 0 de imposto. O cara quis trazer os investidores, a moeda valorizou, começou a geração de empregos. Ou seja, hoje eu tenho uma tese e a teoria baseada no modelo Bukele, que o primeiro passo para um país entrar no eixo é a segurança. E essa bukelização está sendo implementada pelo Milei agora. Tem uma região metropolitana da Argentina, né, de Buenos Aires, que chama Rosário, e era um caos. O Milei chegou e fez o padrão Bukele. O turismo já começou a voltar. Hoje, para quem apostou na Argentina, acertou muito mais do que investir no Brasil.